Oi pessoal, nós estamos aqui no meio dessa situação extremamente complicada e eu espero que todos estejam seguindo ao máximo as recomendações de distanciamento e isolamento social para que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível e minimizar os impactos dessa pandemia. Mas eu estou aqui hoje para denunciar uma situação extremamente grave que está acontecendo e que se refere ao corte de milhares de cotas de bolsas de mestrado e doutorado por todo o país. Essa situação começou, na realidade, no dia 20 de fevereiro, quando a CAPES publicou 3 portarias que descreviam um novo modelo para a distribuição dessas cotas de mestrado e doutorado, bolsas de mestrado e doutorado, com base na nota do programa, na área, no número de titulados, no IDH do município, e com isso se dizia que iríamos resolver os problemas de distribuição de bolsas, valorizando os cursos de melhor avaliação, os cursos de excelência, ao mesmo tempo promovendo o desenvolvimento regional. E o objetivo aqui não é descrever os detalhes desse modelo. Vocês vão encontrar tudo isso numa postagem do meu blog, eu vou deixar o endereço aí abaixo. E nessa postagem, eu e meu colega Paulo Inácio Prado, da Universidade de São Paulo, o vice-coordenador do programa de ecologia lá, nós descrevemos o modelo e fizemos uma série de análises mostrando que na realidade esse modelo não faz nenhuma coisa nem outra e antecipando uma série de problemas de curto e médio prazo em termos de desmonte do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Bom, as portarias foram então publicadas no dia 20 de fevereiro, mas só no dia 3 de março é que a CAPES comunicou oficialmente às pró-reitorias e às coordenações dos programas de excelência nota 6 e 7 quais seriam as cotas de bolsa disponíveis para 2020. E aí é importante que vocês entendam uma coisa, o programa de pós-graduação ele tem um total de bolsas, mas claro, nem todas essas bolsas estão disponíveis, porque os alunos estão justamente ocupando as bolsas de mestrado e doutorado. Então, as bolsas vão sendo liberadas à medida que os alunos vão defendendo, vão terminando as suas teses e as suas dissertações. No caso do doutorado, a cada 4 anos, no caso do mestrado, a cada 2 anos. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem e para a gente avançar na discussão, deixa eu já usar o exemplo do nosso programa de pós-graduação aqui em Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Goiás. Nós abrimos um processo seletivo em dezembro e nós aprovamos 10 novos alunos de doutorado para ingressar no início de 2020. Nós abrimos 10 vagas justamente porque nós tínhamos a expectativa de receber 10 bolsas da CAPES no início de 2020. Por quê? Porque eram as bolsas que estavam sendo liberadas pela turma que começou 4 anos atrás de doutorado. Eu vou falar só do doutorado para ficar mais fácil, para a gente não ficar repetindo tudo em relação ao mestrado também. E o que acontece então é que quando nós recebemos oficialmente o comunicado da CAPES, nós tínhamos perdido 5 bolsas de doutorado. E isso acontece por quê? Porque pelo modelo, como eu falei para vocês, em termos de número esperado de bolsas, um programa nota 7, como é o nosso caso, na área biológica, em Goiânia, com um IDH de 0,799, e titulando em média 10 alunos por ano, nós teríamos direito a 26 bolsas. Nós temos 47 bolsas. Então, como nós estamos acima do número esperado, nós perdemos até 10% e essa era a regra geral de perda. Pelo modelo, os cursos só poderiam perder até 10%. Bom, independente da gente concordar ou não com o modelo e com a alocação de bolsas, nós tivemos que absorver esse corte e começamos a nos programar. 2 dos alunos já desistiram do doutorado, porque viram que não teriam condições de fazer o doutorado sem bolsa. E tentamos e começamos a planejar o que a gente poderia fazer para lidar com essa situação. E, em breve parênteses, na realidade a nossa situação no mestrado é inversa, porque nós tínhamos poucas bolsas de mestrado porque nós fomos convertendo essas bolsas gradualmente em bolsas de doutorado. Então, o nosso número de bolsas de mestrado é muito menor do que a expectativa pelo modelo. Então, nós ganhamos várias bolsas de mestrado, de modo que os alunos de mestrado passam a ter bolsa, mas a situação continua complicada no doutorado. E aí, gente, quando nós recebemos as cotas no dia 3, foi anunciado também que no dia 6 nós poderíamos implementar as novas bolsas, de acordo com a nova distribuição, no sistema de bolsas, no sistema de alocação de bolsas da CAPES, que é o SCBA, nós poderíamos então indicar os novos alunos. No dia 5, nós fomos comunicados pela CAPES de que não seria possível fazer isso, o sistema não estaria aberto por problemas técnicos e que nós precisaríamos aguardar um pouco mais.
E nesse meio nós começamos o semestre, tivemos as primeiras aulas, os alunos já começaram a se organizar, os alunos de fora já vieram para Goiânia, e a surpresa veio no dia 18, o sistema continuava fechado, mas no dia 18, quarta-feira agora passada, no meio da pandemia, quer dizer, nessa altura as aulas já tinham sido suspensas, né, os alunos já tinham ido, né, todo mundo se organizando para ficar em casa. No dia 18, a CAPES publicou uma nova portaria. O que eles fizeram agora foi estruturar as perdas em função da nota. Então, um programa nota 7, como o nosso, da Ecologia e Evolução, ele poderia perder até 20%. E um programa nota 3 e 4 poderia perder até 45%, 50%, alguma coisa assim. Então, na realidade, o que eles fizeram foi convergir mais rapidamente o número de bolsas real em relação ao número de bolsas esperado. E, claramente, então, os programas que têm mais bolsa perderam um número enorme de bolsas. E eu vou ler para vocês aqui o encaminhamento do presidente da CAPES, né, no dia 18. Ele começa o ofício dele dizendo o seguinte: consonante a orientação central do Ministério da Educação e considerando a alta receptividade do modelo de redistribuição de bolsas publicado no final de fevereiro deste ano, foi identificada a conveniência de ampliar a velocidade de sua implementação, privilegiando com maior vigor os cursos mais bem avaliados. Então, gente, essa frase, né, que está aqui no ofício do presidente da CAPES, ela é de um cinismo impressionante. Eles estão tirando bolsa, quer dizer, como que é encaminhado para um pró-reitor e para um coordenador de um curso nota 7, um corte de bolsas de 20%, dizendo que isso vai privilegiar os cursos melhor avaliados. E aí, o que nós ficamos sabendo, obviamente, é que em vez de perder 5 bolsas, nós perdemos, na realidade, 9 bolsas. Então, os alunos que achavam que teriam bolsa, por exemplo, que já tinham vindo para Goiânia, agora eles não têm mais bolsa. Nós não temos bolsa para implementar. O sistema só foi aberto na sexta-feira à noite e aí eu constatei que eu só tinha uma bolsa. Quer dizer, apenas um dos alunos, dos 10 alunos selecionados, passaria a ter bolsa. Né? Na verdade, nós tínhamos também uma cota do CNPq, e aí o CNPq é um outro problema, uma outra discussão. Alguns cursos têm mais bolsa do CNPq, mas de uma maneira geral, essas bolsas de programa do CNPq já, não, né, já praticamente não existem mais. Nós tínhamos apenas uma bolsa. Então, da nossa turma inicial de 10 alunos, nós só temos bolsa agora para 2 alunos. E vejam que nós somos um programa nota 7. Vocês já podem imaginar a situação que está acontecendo com programas 4, 5, 6. Né? Enfim. Então, gente, o que está acontecendo é que o presidente da CAPES e o próprio ministro da Educação estão indo no Twitter dizer que não houve corte de bolsa. O que acontece, gente, é que como o sistema estava fechado, por exemplo, os alunos que defenderam agora em fevereiro e março, para o sistema da CAPES de bolsa, eles continuam como alunos. E, na realidade, a CAPES usa uma lógica de empréstimo. Então, quando ele tira bolsas, quando a CAPES tira bolsas de um programa, se essa bolsa está ocupada, claro que não se interrompe a bolsa de um aluno, mas ela muda de categoria e ela passa a ser uma bolsa emprestada. Então, quando aquele aluno defender, a bolsa sai do programa e volta para o banco geral da CAPES. Então, nesse caso, vejam, nós tínhamos todas as nossas bolsas ocupadas e nós tínhamos 10 alunos, por exemplo, defendendo agora. Quando eu entrei no sistema ontem e titulei esses alunos, ou seja, eu falei para a CAPES que esses alunos já tinham terminado as suas bolsas, na realidade isso já estava no sistema, eles já tinham colocado que a vigência estava expirada porque já tinham 48 meses de bolsa, essas bolsas desapareceram, elas estavam todas marcadas como empréstimo. Então elas já saíram do nosso programa. Então o nosso programa já perdeu 9 das bolsas de doutorado que ele tinha. Tá? Nós temos um número muito bom de bolsas de doutorado, porque nós fomos acumulando essas bolsas. Mas essas bolsas não caíram do céu. Nós usamos todas as nossas oportunidades de desenvolvimento regional, nós fomos melhorando a nossa avaliação desde 2003, 2004, a cada uma das avaliações trienais e quadrienais, nós fomos melhorando a nota, fomos usando todas as oportunidades para aumentar o número de bolsas e chegar nesse patamar, que é um patamar confortável. Mas vejam, nós temos que lembrar que um aluno de doutorado fica durante 4 anos no programa, ele usa a sua bolsa durante 4 anos, o nosso programa tem 20 docentes permanentes e mais 4 colaboradores. Então, na verdade, é um número confortável, muito melhor do que a maior parte dos programas do Brasil, é verdade, mas isso significa que, em média, um orientador vai ter um aluno de doutorado a cada 2 anos. Isso não é realmente um número absurdo, é um bom número, mas não é um número absurdo. A gente funciona muito bem, mas não é um número absurdo. E para vocês não acharem que isso é simplesmente uma reclamação, um desabafo, né?
de um coordenador de curso que perdeu cotas de bolsa, a situação, gente, é a mesma em todo o Brasil, em todos os cursos, em todas as áreas. A situação é calamitosa. Então, os alunos que estão terminando mestrado, doutorado ou que estão em curso, não tem problema. Mas os alunos que acabaram de chegar no programa estão numa situação muito complicada, inclusive não só pela perda do dia 3, mas pela perda do dia 18. Porque os alunos, entre o dia 3 e o dia 18, a situação mudou totalmente. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, nós estamos tentando fazer um levantamento, por exemplo, nos cursos da área de biodiversidade e, em média, os cursos de doutorado perderam 4 bolsas. Isso significa mais ou menos 25% das bolsas que os programas tinham. Isso quase que independente de nota, mas na realidade os programas nota 6 e 7 perderam mais bolsas do que os programas 4 e 5. Para vocês terem outra ideia também, na Universidade Federal de Goiás, nós perdemos, gente, nós perdemos 147 bolsas de mestrado e 78 bolsas de doutorado. Dos cursos nota 5, 6 e 7 antigos, que já existiam, digamos, antes da última avaliação quadrienal, em média, esses cursos perderam 6 bolsas. Nós tivemos cursos que perderam nota 5, que perderam 15 bolsas de doutorado. Então, essa é a situação em todo o Brasil. Então, é uma situação calamitosa, tanto em termos de perda de bolsa, porque isso vai desestabilizar o sistema de pós-graduação a longo prazo, ou seja, a partir do momento que um programa começa a perder bolsa, e isso vai afetar, inclusive, de uma forma mais séria os cursos de excelência, porque os critérios de avaliação são muito mais rigorosos. Como que a gente vai ter um aluno de doutorado fazendo pesquisa de alto nível, internacional, etc., se ao mesmo tempo ele tem que trabalhar para se sustentar? Ele não vai ter dedicação exclusiva ao curso. Então, as coisas simplesmente vão começar a desaparecer. Né? Quer dizer, então, a gente está vendo claramente um desmonte no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, pessoal, eu trabalho na pós-graduação desde 1994, quando eu vim para a UFG. Logo em 1995 eu passei a coordenar o curso de Biologia, que era o único curso que nós tínhamos no Instituto, né? Esse curso tinha várias áreas e depois ele deu origem, né, ao curso de Ecologia e Evolução. Hoje ele é o curso de Ciências Biológicas, que é um curso nota 5. Em 98 eu comecei a participar do Comitê de Ciências Biológicas 1, né, da CAPES, toda a questão da avaliação, pude aprender um monte sobre avaliação. Na época ela coordenada pelo professor Cláudio Carvalho, da Universidade Federal do Paraná, meu amigo, que até hoje colabora com a gente. Nesse momento, nessa época, a gente já montou o curso de Ecologia e Evolução. Eu comecei a participar mais do Comitê de Ecologia e Meio Ambiente, e durante 2 triênios. No segundo triênio eu passei a ser o coordenador adjunto da área, que era liderada pelo meu amigo também, professor Fábio Scarano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um trabalho fantástico em termos de expandir a área de ecologia. Nós ajudamos e incentivamos a criação de cursos no Brasil todo. Depois a área de ecologia e meio ambiente se fundiu com a zoologia, botânica e oceanografia, e aí passou, nós criamos então, criou-se a área de biodiversidade no Brasil, que hoje é coordenada pelo professor Paulo Santos, que fez, da Universidade Federal de Pernambuco, teve um papel fundamental em agregar essas áreas e colocar todo mundo, no mesmo contexto. Em 2014, eu passei a ser pró-reitor de pós-graduação aqui da UFG, e nesse contexto eu fiquei 2 anos como coordenador da região Centro-Oeste, no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Depois que eu saí da pró-reitoria, terminei agora voltando para a coordenação do nosso programa em Ecologia e Evolução. Então, eu sempre digo para os meus amigos que eu vivi o sistema de pós-graduação de diferentes lados, pensando em termos de coordenação, ao mesmo tempo participando intensivamente de vários comitês de avaliação, e aí a gente tem uma relação mais forte com a diretoria de avaliação. Depois, como pró-reitor, a gente passa a ter uma visão maior das áreas, das diferentes áreas, pensando principalmente em questões de fomento também. A gente passa a ter uma relação mais forte com a DPB. E eu nunca vi, gente, a CAPES tão desestruturada e agindo de uma forma tão equivocada em relação aos programas de pós-graduação. A gente tinha, principalmente nesse contexto de avaliação, a gente sempre dizia uma coisa assim: a CAPES somos nós, porque nós participamos dos comitês, nós elegemos os coordenadores de área, depois a presidência, lógico,
realmente escolhe, referenda os nomes que foram indicados pelos cursos, mas existe, né? É claro que nem todo mundo concorda, sempre tem uma coisa ou outra, sempre tem uma questão de distribuição de bolsa, não concorda com a avaliação, mas são essas coisas menores. Eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que todo mundo tem uma grande consciência de que a CAPES teve um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação do Brasil. Isso é inegável, mas essa situação mudou muito. Então nós estamos vendo uma situação realmente absurda em termos da postura da CAPES e da condução das políticas da CAPES, né? Uma agressão, na verdade, aos alunos. Eu não vou nem falar, gente, que isso tudo aconteceu na semana passada, no dia 18, no meio, né, do início da comoção nacional que está se formando em torno da pandemia. Quer dizer, esses novos alunos que se mudaram, a gente sabe de alunos, por exemplo, em outros lugares, que pediram demissão dos seus empregos. Eu não estou falando das cotas do dia 3, eu estou falando da segunda perda do dia 18. Teve alunos que pediram demissão dos seus empregos porque queriam se dedicar totalmente aos mestrados e aos doutorados. Quer dizer, então é uma situação assim absurda, né? Quer dizer, é uma coisa realmente impressionante o que está acontecendo agora. E, logicamente, a grande mídia, por razões óbvias, não está dando nenhum destaque a isso, né? Porque realmente está todo mundo extremamente preocupado com a situação da pandemia. E essa pandemia, gente, apesar de tudo, a gente tem que confiar na ciência, né, e fazer com que as pessoas entendam as questões aí epidemiológicas, demográficas, em relação à epidemia, né, e à pandemia, e ela vai passar, né? Eu acho que, as nossas previsões são que no segundo semestre a gente vai ter, a situação vai ter sido controlada. Claro que nós não vamos estar no mesmo mundo, né? Eu acho que a vida de muitas pessoas vai mudar, com certeza, né? E aí também, além disso tudo, gente, nós vamos ter que catar os cacos do Sistema Nacional de Pós-Graduação e tentar corrigir tudo isso. Isso vai dar muito trabalho, tá? Então, fica aí, né, meu protesto em relação a essa situação absurda, né? Uma perversidade que a CAPES está fazendo com o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação.